Vocês dois estão estudando uma parada que é incrível, que ninguém sabe direito como funciona, que é o cérebro. E, cara, você já fez coisas incríveis, assim, nesse campo. Teve aquele lance do exoesqueleto na Copa do Mundo, não é? Teve um lance, acho que em 2013, tu conectou uns ratinhos, não foi? Interface cérebro-cérebro. Cara, isso é incrível. O que tem de mais incrível? O que falta de coisa incrível? Não, é curioso, porque eu brinquei uma vez, eu fui convidado uma vez para falar em Pequim, na Convenção Mundial dos Escritores de Ficção Científica. Então, imagina, só escritor de ficção científica, né? Antes de mim falou o cara que foi o prêmio Nobel do grafeno. Sensacional, né? Eu fiquei vendo o que o cara fez, e o moço, né? Um rapaz, 40 e poucos anos. E aí eu fui mostrar as interfaces, diferentes modalidades de interface que a gente criou, né? Cérebro-cérebro, uma coisa chamada BrainNet, que é uma rede de colaboradores, de cérebros que colaboram em tempo real, né? Então, nós mostramos isso em animais de experimentação, em seres humanos e tal, e mostrei o exoesqueleto, né? Terminou a palestra, veio um escritor em inglês para mim e falou, assim é sacanagem. Eu falei, por quê? Porque você está tirando emprego da gente. Porque como que nós vamos... Tem que inventar mais ficção científica do cérebro nesse sentido. Foi o maior elogio que eu recebi, porque é um cara que eu conheço, e o interessante é que eles ficaram... Os escritores de ficção científica não sabiam quão desenvolvida essa área era, né? Eles não tinham noção. E, de repente... Porque você deve ter notado isso. Quando a gente estava crescendo, pelo menos a minha geração, o espaço era o foco da ficção científica. Né? Muita gente queria ser astronauta. Arthur Clarke, Isaac Asimov, Kurt Vonnegut. Né? Imagine, eu estava lendo quando era moleque ir para uma das luas de 2001, de certo espaço. Sim, né? e bom, só que o espaço continua sendo fascinante, não há dúvida nenhuma. Só que, mais recentemente, o cérebro passou a ser o foco de muita ficção científica. Porque as pessoas começaram a se dar conta que esse é o barato que... Eu gosto de chamar o verdadeiro criador de tudo, né? Porque toda a história da civilização humana depende do que a gente carrega entre as duas orelhas e não dá valor a isso, né? Então, é um universo que existe aqui fora, que nós apreciamos, mas a única versão real, a única versão apreciável do que existe aqui fora é o que isto aqui cria para nós. Né? Então, assim, a percepção que a gente tem disso aqui depende do que está aqui dentro. Eu encontrei muita gente ao longo da minha carreira, né, gente que eu admiro profundamente, físicos, né, e eu chegava para eles e falava, não, tudo bem, nós conhecemos 5% que está aqui. É o que a gente consegue descrever matematicamente, né, modelos e tal. Mas, na realidade, o que a gente cria coletivamente com a mente humana é a melhor aproximação possível do universo que nós vamos ter. Então, se aparecer o Dr. Spock um dia desses aí, ele provavelmente vai contar uma outra história. Ele vai descrever o universo de uma outra maneira, porque o que está aqui dele evoluiu de uma maneira diferente, né? Então, é muito fascinante você, como neurocientista, hoje poder conversar, né, coloquialmente, uma área que é muito jovem. Ela não tem 150 anos. Sim, né? O foco do teu trabalho me corrija se eu estiver errado, Pois não. Mas tem a ver com integrar o cérebro a máquinas. Na realidade, o foco mesmo da minha carreira toda foi estudar como grandes populações de células do cérebro codificam informação. Aí eu descobri que não existe um código neural, como me disseram quando eu fui fazer meu PhD. E aí, para poder estudar como populações de neurônios operam normalmente, eu decidi, com o meu orientador John Chapin, que acabou de falecer, infelizmente, falamos, não, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ligar o cérebro a máquinas, porque as máquinas a gente controla. Então, nós controlamos o que vem do cérebro para a máquina e o que a máquina devolve para o cérebro. E acabou sendo uma manipulação, um novo aparato experimental que nos ofereceu... É como criar um telescópio diferente. E, de repente, todos os dogmas de 80 anos da neurociência começaram a cair por terra um por um. Interessante, né? cara. Mas a gente precisou ligar o cérebro a máquinas para poder ver isso. Né? Porque foi aí que vocês perceberam que os pulsos elétricos, isso. o cérebro tinha esses pulsos... Não, foi aí... Então não era conhecido? A gente conhecia os pulsos, mas veja bem, quando eu era pós-doc, em 89, 99% dos neurocientistas tinham registrado apenas um neurônio de cada vez. E tinham registrado os sinais elétricos de uma. Nós temos 86 bilhões. Tá? Nós temos tantas células aqui dentro como existem galáxias aqui em cima. Tá? E eu fui para Filadélfia, que é a história mais maluca, é uma das histórias malucas da minha vida, porque um louco ligou para a Faculdade de Medicina, porque eu mandei 52 cartas para fazer pós-doc, 50 rejeições.
Aí eu recebi uma carta de um cara na Yale, que era um herói meu desde a faculdade de medicina, o Gordon Shepard, e a carta de um desconhecido chamado John Chapin. E eu respondi, né? Pus o meu número lá de telefone, nunca imaginei que eu vi. Um dia eu estou fazendo um experimento aqui na USP, aqui no Dr. Ronaldo, uma secretária do departamento falou, olha, tem um maluco no telefone, a única coisa que eu consigo entender dele é o seu nome. Eu vou desligar. Eu falei, não, vamos ver quem é, né? Vai saber. Veja bem, o cara tinha que passar pelo PABX, porque a faculdade de medicina na época tinha um PABX e que dava o ramal dos lugares. Muita eu não gente sei... que está ouvindo, a gente não sabe nem o que é um PABX. Nem sabe o que é um PABX. Era uma mulher que conectava o telefone no ramal, né? E eu fico imaginando até hoje, são 40 anos quase, como é que o John passou pelo PABX. Mas ele passou. Aí eu peguei o telefone, ele, Miguel. Eu falei, yes. Aí ele falou, aqui é o John Chapin, li sua carta. Vem para cá que eu quero te empregar. Eu falei, não é possível. 50 rejeições. Um cara da Filadélfia, que não era um cara conhecido na época, ficou muito depois conhecido, né? E o que ele queria fazer era registrar 100 neurônios simultaneamente. Caramba! E nós fomos os 2 primeiros seres humanos, eu nunca vou esquecer essa noite, nós vimos 50 juntos. Caramba, que demais. Nós operamos, criamos tudo. Até então, a gente só tinha conseguido ver um. Então, imagina você ouvir um coral de uma voz. E, de repente, você entra na Sala São Paulo, pela primeira vez, e ouve 50 vozes do coral cantando ao mesmo tempo. E não era só isso, eram em diferentes regiões do cérebro. Então, eu estava de madrugada lá fazendo isso, né? Porque ninguém tinha background médico no nosso time, só eu. Uhum. Então, para fazer a microcirurgia, a neurocirurgia que precisava fazer, né? Ninguém sabia fazer. E como eu tinha treinamento, eu inventei uma cirurgia para pôr os eletrodos em diferentes lugares. Montou eu às 3 da manhã, com um computador Eclipse, com 64 KB de memória, né? Incrível. Monitor verde, e de repente começou a aparecer 48 linhas, que eram os disparos. É como você ter um radiotelescópio que você pela primeira vez vê uma, né? E no que eu tô isso, toca o telefone, que ainda era telefone fixo, né? Era o John Chapin. Deu certo? Eu falei, deu. O cara despencou, ele morava em New Jersey. Ele despencou às 4 da manhã. Você estava onde? Eu estava na Filadélfia, no centro da Filadélfia, perto do estádio dos Eagles, né? Do Philadelphia Eagles, né? Que é o time lá. Bom, o John Chapin chega assim, quase 5 da manhã, estava raiando o dia. Pela primeira vez, nós tínhamos um ratinho andando do nosso lado e a gente ouvindo o cérebro. E eu comecei a ouvir 300 milissegundos antes do ratinho fazer qualquer coisa e sabia o que ia acontecer. Porque o barulho das 50 células, do 48 neurônios... Elas se conectando e tal. Elas dizendo, vou virar a cabeça para a direita. Vou pôr o meu bigode no meio do troço. Aí entra o John. O cara quase chorou, né? Porque ele era 10 anos mais velho que eu. Passou a vida inteira esperando para ver aquilo, né? Querendo ver aquilo. Aí ele falou, é muito bom que nós estamos os dois aqui nesse momento. Eu falei, por quê? Ele falou, porque nós vamos poder dividir o mesmo advogado para o divórcio, né? Porque quem vai acreditar que nós dois estamos fora de casa, 5 da manhã, registrando neurônio, vendo rato, e era um ratinho só, né? Nós ficamos até, sei lá, 8, 9 da manhã, e no dia seguinte, foi uma das coisas mais emocionantes da minha carreira, né? Quando espalhou a notícia pela universidade que nós tínhamos feito, eu apareci umas 3 da tarde, né? Estava morto, né? Quando eu entro no departamento, estava lá o John explodindo champanhe. Gente que eu nunca ouvi falar, me cumprimentando. Gente que nem olhava na minha cara quando eu passava no corredor, né? Porque foi um desses momentos que mudou, né? Mudou. A partir daí, o que pôde ser desenvolvido com a gente conseguir ver mais do que um neurônio? Então, aí nós fomos crescendo, nós fomos os primeiros a registrar 50, fomos os primeiros a registrar 100, 500, 1.000 e 2.000. Caralho. Então, já estava virando, muito longe. Tava virando Shark, né? E sempre tinha uma champanhe guardada em algum lugar na hora que o troço der certo. Quando a gente viu que nós estávamos registrando 100 neurônios, essa é outra história muito doida. Nós estávamos num joint lá, do famoso, chama Geno's, que é onde se faz o cheesesteak da Filadélfia, que é o sanduíche mais famoso dos Estados Unidos, que é o X-tudo, tá? É o filé lá com queijo, tomate, escambau de bico, e é na saída da cidade, onde tem um monte de caminhoneiro. E nós estávamos lá falando, pô, o que nós vamos fazer com isso? Nós temos uma mina de ouro, mas ninguém tinha analisado, para você ter uma ideia, não tinha métodos estatísticos, matemáticos, para analisar 50 células ao mesmo tempo. Até então você tinha só detectado o pulso, né? Isso, você só tinha o pulso de um neurônio. Isso. De repente, você tinha 50 pulsos acontecendo. Então, correlações, toda sorte de padrões, né, espaço-temporais. Aí nós estamos comendo um cheesesteak, e eu não me lembro bem quem... Foi um de nós dois, ou os dois ao mesmo tempo, falou, vamos ligar os nossos ratinhos, os nossos macacos. Eu já estava na Duke aí, né?
vamos ligar os nossos bichinhos com robôs. E vamos ver o que é necessário para um bicho controlar um braço robótico, uma perna robótica, um carro elétrico, né? E aí alguém falou, mas o que nós vamos chamar isso aí? E o John tinha barba também, né? Ele era a minha cópia, 10 anos mais velho. Nós viramos e falamos, bom, vamos chamar de interface. Brain Machine Interface. Aí levanta um caminhoneiro atrás de mim com X, tudo, né? Em tudo que é lugar da barba, vira para nós e fala, that's a great name. Ou seja, nós tivemos o peer approval, foi instantâneo, entendeu? O cara estava ouvindo a conversa, pensando, tem dois malucos aqui. Imagina o que o cara estava pensando. E foi no dia que nós, para você ter uma ideia, no dia que nós publicamos, o primeiro nós publicamos em rato, né? Um ratinho controlando um braço robótico. Foi um troço, mas era rato, né? Os caras falaram, não, mas é rato. Tem que fazer algo mais, né? Macaco. O dia que nós publicamos o trabalho na Nature com os macacos controlando robôs tridimensionalmente, fazendo movimentos tridimensionais, né? E nós pusemos um macaco na Duke, um macaco na Duke controlando um robô do lado da Duke, ali 5 metros de distância, e um robô no MIT. Então, ao mesmo tempo, o macaco controlou 2 robôs separados por sei lá quantas centenas de quilômetros, né? Nós chegamos no simpósio de neurociência, na Sociedade de Neurociência, naquele ano, era no meio das eleições presidenciais. Um comentário, esse é um dos estudos mais maravilhosos da história das neurociências. Muito obrigado. Da história, disparadamente. Assim. Você lembra marcou minha vida, viu? Opa, é bom saber. Você lembra da loucura da eleição do Al Gore com o George Bush, que teve o negócio da Flórida? Pois bem, aquela noite, nós demos a primeira palestra na história sobre a interface cérebro-máquina. Saiu na CNN. Então, você estava falando da Flórida e, de repente, aparece o nosso macaquinho fazendo barato. E nós estávamos em Nova Orleans, se eu não me engano, e todo mundo bebendo, né? Eu não bebo muito, mas o pessoal vai lá na Bourbon Street, é uma beleza, Entendi. né? Como chama? O quarteirão francês, né, de Nova Orleans. Estava passando a CNN, o George Bush, o Al Gore, e, de repente, os caras falam, olha, é um macaco controlando o braço mecânico.